Quando o homem se conforma a viver da maneira que a nossa sociedade pós-moderna prega, né, nos entendimentos atuais do mundo, ou não entendimentos, né, atuais do não mundo, quando você se conforma com isso, a sua fome permanece, o seu vazio permanece, mas você, de certa forma, tenta calar esse vazio com a busca pelo prazer. E atualmente a gente pode colocar que existem 3 tipos de homens, basicamente. Homens que são alheios a Deus, ignoram a divindade, ignoram o vazio da sua alma e vivem para a satisfação do seu prazer. E de maneira totalmente ignorante. Eles vivem como loucos. Romanos 1 e 2 coloca claramente como esses homens vivem. Se não há Deus, não há limites. E se não há limites, tudo pode ser feito desde que seja para obter prazer. Então esse é um tipo de homem. O homem completamente alheio a Deus. Existe um segundo tipo de homem que por alguma razão não consegue se satisfazer com o que o mundo diz a respeito dele. E aí ele começa a procurar em diversas fontes uma forma de calar essa fome dele, de calar essas fomes dele, conforme a gente falou no vídeo anterior, as 3 fomes da alma. Ele tenta calar de alguma forma esse sentimento que ele tem de que tem algo errado, sabe? As pessoas, cara, tem algo errado com o mundo não podia ser como tá. Enquanto que o primeiro tá totalmente ok com a situação, o segundo ele se sente em conflito com o mundo, ele percebe que tem algo errado, ele percebe que o mundo não é como devia ser. E aí ele vai procurando em muitas fontes, às vezes em muitas religiões, né? Às vezes em muitas filosofias. Ele tenta ser bom, ele tenta ser moral, ele tenta ser justo, ele tenta encaixar a vida dele em algum tipo de padrão, mas enquanto ele não encontrar o verdadeiro Deus e a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer em Deus, parece que isso não o satisfaz. Alguns encontram nas diferentes religiões maneiras de viver. Na verdade, eu acredito que eles cessaram suas buscas, não que eles de fato encontraram. Cessar a busca, na verdade, é uma forma de acreditar que você encontrou, mas talvez seja só cessar a busca. Para pensar nisso. Buscar cansa, buscar é cansativo. Eu sou alguém que buscou durante muito tempo e admito que muitas vezes eu me cansei. Foi só pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus que Ele continua insistindo em mim. Porque por mim eu teria parado essa busca há muito tempo. Esse segundo tipo de homem, ele às vezes encontrou na religião cristã uma maneira de viver. E ele se torna um legalista, ele se torna alguém que se relaciona com Deus por ter medo de Deus. E ele começa a visitar os cultos, ele começa a frequentar, e às vezes até ele vive uma vida longa com Deus, mas a única coisa que ele tem medo é do vazio dele. Ele talvez não seja nenhuma questão de medo do inferno, porque tem muito crente que se relaciona com Deus porque tem medo do inferno, tem medo do tridente do capeta. Mas não é uma questão de ter medo do inferno, é uma questão de ter medo do próprio vazio. Eu não estou aqui falando de céu e inferno, eu estou falando de vida terrena, de satisfação para necessidades terrenas. Céu e inferno são assuntos para depois. Existem essas coisas? Sim, mas elas não estão entrando nessa discussão. O que eu estou analisando aqui é meramente a necessidade temporal do homem, e muitas pessoas se relacionam com Deus só pela sua necessidade temporal, só pela sua fome interior do agora. E aí eles encontram em viver uma religiosidade extrema, em ser pessoas religiosas, em ser pessoas legalistas, no medo que eles têm do chicote de Deus, medo que eles têm de andar fora da presença de Deus. Eles não conheceram o amor de Deus, eles conheceram o medo de Deus. Talvez você, parando para pensar agora, você seja alguém assim. Você está me ouvindo aqui e você só conhece Deus como o velho gigante barbudo com um raio na mão, sentado no trono, esperando você vacilar porque ele quer jogar uma parada na tua cabeça. Então você vive aquela vida certinha e estrita, com medo de pisar fora da linha, porque você tem medo que o raio de Deus acerte sua cabeça. Isso é Zeus, velho. Não é Deus, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está num trono, sim. Ele é barbudo? Eu acho que sim. Na minha leitura de Daniel, ele tem barba. Zeus tem um raio para te destruir. Deus não. Zeus é mitologia e Deus é real. Mas ele não odeia você, e ele não quer destruir você, ele não quer matar você, ele não está esperando você vacilar para te mandar um raio na cabeça. E o terceiro tipo de pessoa descobriu isso, descobriu que Deus não odeia o homem, descobriu que Deus ama o homem. E Deus quer visitar o homem, e Deus quer se relacionar com o homem através de Jesus Cristo na redenção, na graça.
Deus não te odeia, Deus te ama. E se você é esse tipo de pessoa que está vendo Deus como alguém que te odeia, presta atenção nessa série de vídeos e entende que Deus ama o homem profundamente, porque ele fez o homem. O entendimento de propósito do homem, pertencimento do homem e prazer do homem nas diferentes eras, nas diferentes gerações, nas diferentes organizações sociais do homem, nunca satisfizeram a necessidade do homem plenamente. Eles deram soluções que foram temporárias, mas não satisfizeram a verdadeira fome da alma do homem lá no interior, porque para você entender qual é a nossa verdadeira fome e qual é a nossa verdadeira necessidade, você precisa voltar para a criação de Deus e entender como Deus fez o homem e onde Deus colocou o homem imediatamente após tê-lo formado. Deus criou o homem da terra, soprou nele o seu espírito e fez um jardim perfeito e belo, aonde ele colocou o homem e deu para o homem uma incumbência de cultivar e guardar esse jardim. Foi assim que Deus nos fez, e é olhando para essas figuras que nós vamos encontrar os nossos verdadeiros propósitos, pertencimentos e os nossos prazeres. Deus fez o homem com o propósito de cuidar da natureza do jardim. O propósito do homem era guardar e cultivar o jardim. Isso era o propósito do homem. Homem, presta atenção, eu fiz você e fiz você com um propósito bem definido. Eu coloquei você num lugar. Esse lugar é para você cultivar e guardar. Então, antes da queda, quando o homem acordava pelas manhãs, ele tinha algo para fazer. Ele acordava, se espreguiçava e falava: hoje eu preciso cultivar aquele pedaço do jardim e preciso fazer a ronda por ali. O homem tinha um propósito, o homem tinha um trabalho. Ele sabia para o que ele tinha sido feito. O homem foi criado para ser um jardineiro? O homem foi criado para ser um jardineiro. Se você está fazendo perguntas sinceras, você não vai sentir que as respostas são tolas. E se a sua pergunta é sincera, o seu coração está verdadeiramente aberto para o que eu estou falando, então satisfaça-se com essa resposta. O homem era um jardineiro. Ele era o jardineiro mais feliz e mais perfeitamente adequado ao seu ambiente que jamais existiu. Deus fez o homem como um jardineiro, um protetor. E ele fez a mulher para auxiliar o homem nessa função, e os dois eram um, não havia um maior e um menor, um melhor. O homem via ao longe e a mulher via ao redor, então os dois se completavam e estavam felizes com isso. Deus fez o homem para ser parte da natureza em que ele foi inserido. Não havia desequilíbrio, não havia nenhum tipo de disputa entre o homem e a natureza. A natureza não queria ferrar com o homem não queria destruir a natureza, eles viviam bem em comunhão. É assim que o homem foi criado para ser, ele foi criado para entender bem o ambiente dele e mais, para proteger o ambiente que ele foi criado. O homem foi criado para pertencer a uma família, porque a primeira instituição de Deus foi o casamento. O homem foi criado para estar com alguém e ser feliz com essa pessoa. O propósito de Deus para o homem era que ele pertencesse a uma família. Então ele pertence à natureza, pertence a Deus, pertence à família. E Deus fez o homem para ter prazer nas coisas. O homem tinha prazer no jardim porque o jardim era extremamente agradável e aprazível. O homem tinha prazer na mulher porque ele ficou maravilhado quando ele viu aquela... finalmente, essa é... Ele ficou maravilhado em ter uma companhia, em ter alguém parecido com ele para dividir o mundo. Ele estava alegre com a mulher, o homem estava alegre com a mulher. E Deus fez o homem para se alegrar com ele mesmo. Deus falou: olha, eu vou ser o seu prazer, eu vou visitar você, e na nossa relação nós vamos ter alegria. Eu vou ter alegria em você e você terá alegria em mim. Eu terei alegria em ver você e a mulher crescendo, em ver os filhos de vocês, em ver o jardim como está ficando bonito pela sua atuação. Eu fiz todas as coisas belas, mas você pode, a partir do que eu fiz, fazer outras coisas ainda mais belas. Essa era a perspectiva de Deus, de ver uma construção, uma sociedade, uma coisa que evoluiria, que se desenvolveria dentro do próprio jardim. E aí, a partir do jardim, criar o jardim no mundo inteiro.
tomar o mundo com aquela perspectiva de cultivar e guardar, e o mundo inteiro se tornaria um imenso jardim cultivado e guardado pelos homens, filhos da primeira família, que fariam suas próprias famílias e que seriam felizes para sempre. Cara, isso não é pequeno, isso não isso é grande, é lindo, isso é importante, isso é maravilhoso, isso é doce, isso é agradável. Isso é maravilhoso. Deus continua nos dando um propósito nele, um pertencimento a Ele, à nossa família e à natureza que nos cerca, a viver em relação com os outros homens de forma a servi-los, a cultivar isso e a guardar isso. Isso não mudou. E Deus nos fez, e a resposta de Deus para a nossa satisfação com relação ao prazer é que dentro dele e olhando pelos olhos dele nós encontraremos prazer nele e satisfação nele. E isso nos bastará. Mas acontece que o nosso tempo dá respostas tão complexas para isso e tão mentirosas para isso, baseado na sua vontade de viver sem Deus. O mundo hoje não tem vontade de Deus, porque o mundo idolatra o prazer e o nosso tempo idolatra o prazer. E certas formas de prazer que nós encontramos são alheios a Deus, e isso já é um problema. E outros são contrários a Deus e a lei de Deus e a maneira de Deus. E muitas vezes é porque eles querem ser frontais a Deus, eles querem ser opositores a Deus. Isso começou com a queda do homem, com a interferência de Satanás, a interferência do diabo na maneira que o homem vê o mundo. Mas sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, de clicar aqui para se inscrever, tem um botão de inscrição aqui embaixo. E você me mandar um e-mail caso você tenha ficado com alguma dúvida, ou você escrever nos comentários aqui embaixo o que você está achando dessa série. E me faça saber, ok? O que você está achando disso. Não se esqueça de me procurar no Facebook e de me seguir no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!